Sou dependente químico e não consigo emprego. Posso pedir o BPC? Boa pergunta. Mas antes, aquela dica, né, para que você economize dinheiro, tá? Comprando a sua ConnectBox. Que tal ter acesso a todo o conteúdo de canais abertos e fechados, mais filmes e séries? A ConnectBox é uma maneira incrível de garantir que tudo o que você deseja assistir está disponível quando quiser e sem pagar caro por isso. Tenha acesso vitalício a todos os conteúdos de streaming, mais de 2.000 canais, mais de 500 novelas e mais, sem mensalidade, sem queda de sinal. Bom, eu já garanti a minha ConnectBox, né? Diversão garantida, sucesso total aqui em casa. Vamos lá. Veja, em primeiro lugar, não é a doença que faz você pedir o BPC. Isso tem que ficar bem claro, tá? Mas a doença que comprovadamente te impede de trabalhar. Através de quê? De laudos médicos, ok? Que isso fique bem claro. Já que isso gera uma dúvida recorrente. Todo mundo sempre pergunta isso. Exemplo, existem pessoas que têm pressão alta, tá? Mas são medicadas, têm acompanhamento médico, enfim, tomam remédio, comprimidos, enfim, e têm uma vida normal, trabalham aí todo dia. Tem outras pessoas que têm asma, né? Usa aquela bombinha e tal, e que não impede da pessoa trabalhar. Ok? Então, não é a doença em si que faz você pedir essa ou aquela, vou pedir BPC, vou pedir... Não, peraí, te impede de trabalhar? Aí que tá a questão. A doença tem que te impedir de você poder trabalhar. Isso com laudo médico comprobatório, ok? Outra questão importantíssima que as pessoas sempre esquecem é o estado de vulnerabilidade e a condição de miserabilidade do requerente, tá? Requerente é aquele que pede o BPC, o benefício, e que ele não consegue se manter, né, por conta própria, ou o seu grupo familiar que habita sob o mesmo teto. Então as pessoas falam muito da doença, mas vem cá, você está em estado de miserabilidade? A questão é essa, tá? Você está precisando mesmo, baixa renda, não tem condições nenhuma, tá? Veja, inclusive, tem muita gente aí que vive em casa de acolhimento, né, para dependentes químicos, que pode solicitar o BPC. A própria família, né, pode pedir, o representante legal ou um familiar, pedir o BPC para aquela pessoa que vive lá naquele abrigo, tá? Aquela casa de acolhimento. Inclusive, muita gente não tem ideia, mas o morador de rua que está claramente, né, aos olhos vistos, né, vulnerável, em condições de miserabilidade, ele, mais do que ninguém, faz jus ao BPC, ok? É outra visão que muita gente não tem, independentemente se a pessoa contribuiu ou não com o INSS. O BPC é para isso, ele é um benefício assistencial, por isso que independe se ele contribuiu com a Previdência, ele não é um benefício previdenciário, tá? Agora vamos lá, a questão do dependente químico, do usuário de drogas, tá? Veja, esse usuário de drogas aí não pode ser aquele usuário esporádico, né? Aquele que, como na gíria, dá aquele beckzinho ali para relaxar, tá? Depois de uma festa, tal, não sei o que, uma boate, enfim, e pega o carro, dirige, enfim, não é esse usuário que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de um dependente químico, ok? Que tem vários laudos aí comprobatórios da sua dependência química e, até melhor, se tiver das suas várias internações que, né, diante desse cenário, né, de laudos médicos atualizados, comprobatórios da dependência química, né, e de documentos, né, que ele já passou por várias abrigos, casa de acolhimento, né, para dependente químico, né, várias recaídas, esse sim que é o foco do BPC. Lembrando que a família, né,
né, o grupo familiar aí não pode ter mais que um quarto salário mínimo. Porque hoje um quarto salário mínimo, R$303. O grupo familiar não pode ganhar mais. Então, essa pessoa, dependente química, que vai solicitar o BPC, ele tem que estar em estado de vulnerabilidade ou condição de miserabilidade. Isso aí não é só o fato da pessoa ser dependente químico. Não é só isso. Isso é um requisito. Tá? Não consegue trabalhar devido à dependência química. Você tem que lembrar o seguinte, que tem que ter inscrição no CAD único. Você vai precisar daquela folha resumo, depois você faz a inscrição no CAD único. A família tem que estar no CAD único, o grupo familiar tem que estar lá, entendeu? Então são várias coisas aí, né? As pessoas focam só na doença. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, posso pedir? Não, peraí. Tá? Então, veja, condição de vulnerabilidade e miserabilidade está escrita no CAD único. No caso do dependente químico, laudos comprobatórios, documentos que ele esteve internado em várias casas, porque aí dá para fazer o quê? A linha do tempo. Tanto no requerimento administrativo, no INSS, onde você vai pedir o BPC, e se for indeferido, você vai para onde? Para a Justiça. Você vai provar aí com vários documentos atualizados, fazendo a linha do tempo, que ele realmente não consegue se inserir no mercado de trabalho, seja pelo estigma, né, de ser um dependente químico, e seja pelas próprias recaídas, né, recorrentes, que impedem dele ter uma vida normal. Espero ter esclarecido aí.